Shalom, muita paz, muita luz. Eu estou dando continuidade ao tema anterior, né, que eu acho que eu vou colocar o título de Abdrushim Parsval é, Emmanuel, né, de um vídeo anterior, né, de um comentário de uma pessoa aí, de um dos vídeos que eu fiz, falando para refletir um pouco, falar um pouco sobre esses três personagens, né. Então eu estou esse vídeo aqui vai ser mais curto que os outros, porque aqui no celular eu só posso, o tempo que eu tenho aqui, né, que tem acho que pouca memória, coisa assim, eu posso gravar garantido uns dois vídeos aí de mais ou menos, no máximo 33 minutos. Depois ele encerra automaticamente. E agora eu acho que eu vou conseguir fazer um vídeo, mas um vídeo mais curto, aí de uns 10 minutos. Então eu vou falar, tentando aprofundar um pouco mais esse tema, mas ele vai ser um vídeo mais curto. Eu vou falar até ele estourar o tempo, né? E, e encerrar-se automaticamente. Então é isso que eu estava refletindo sobre a questão dos personagens e das perguntas. Né? Eu citei de, de, de uma pergunta de um leitor da mensagem no livro. No livro, vou mostrar aqui novamente, Abdrushim, respostas a perguntas. Né? Eu coloco Deus porque é o Messias Abdrushim, né? Ele é uma obra de Deus, é a nova palavra viva de Deus que pela primeira vez foi escrita de próprio punho por Deus Pai. Então é uma obra pessoal de Deus Pai. A nova palavra é o Filho do Homem, é o esperado Espírito da Verdade, o Consolador, que escreveu a Mensagem do Grau, obra oficial em 3 volumes. Então, está essa questão nessa pergunta. Então, eu vou repetir novamente a pergunta que esse leitor fez. O Filho do Homem já se encontra na Terra ou ainda deverá nascer? Por que Abdrushim fica calado de modo obstinado justamente sobre esse ponto? Será que Abdrushim não desejaria dar uma indicação do caminho certo para todos aqueles que assimilaram a sua palavra com convicção? Então ele dá uma resposta. O futuro próximo dará a resposta por si mesmo, pois só haverá um mestre do universo. Também o Filho do Homem não deverá ainda nascer, mas sim já se encontra há tempo entre os homens, como, aliás, tantos profetas religiosos já intuíram acertadamente. Deixa eu só mudar o óculos, colocar um óculos um pouco mais forte, esse aqui está um pouco fraco. Vamos lá. A época difícil em que ele restará como único realmente capaz de auxiliar entre todos os falsos profetas e guias nas dificuldades espirituais e terrenas. Se encontra, pois, muito mais próximo do que mesmo as pessoas ainda hoje denominadas de fantasistas e pessimistas imaginam. Por isso, ele não poderia ser criança nem ainda nascer. Seria demasiado tarde para um auxílio ainda em tempo. Ele espera tranquilamente a época do cumprimento de sua missão, visto que hoje em dia zombariam dele e muitas classes o odiariam, não menos do que outrora ao Filho de Deus. Por que uma anunciação prematura por parte dele, uma vez que a própria vontade de Deus aplainará os caminhos para ele? Não necessita tomar parte numa corrida, cujo objetivo é unicamente dele. Ninguém além dele alcançará esse objetivo.
Quem dos que realmente procuram de modo sério pode imaginar que esse filho do homem se colocasse numa mesma fileira com os muitos, ou mesmo com apenas um daqueles que hoje se denominam guias? Essa suposição não lhe parece ridícula? Ele não procura angariar a benevolência dos seres humanos. Tampouco discutirá com as igrejas, pois não tem necessidade disso, uma vez que a vontade de Deus, dessa vez, impelirá a humanidade como que assolada ao encontro dele. Seu tranquilo aguardar é o que de mais terrível poderia acontecer à humanidade. Ele, entretanto, ela, né, a humanidade, entretanto, não merece outra coisa. Receberá o que ela mesma preparou para si. Por isso, espere também Vossa Senhoria, pacientemente, até que se cumpra a hora. Então, tá essa dica, né? Esse livro também é muito importante. Respostas a perguntas. Messias Abdurchin, editado pela Ordem do Grau na Terra, né? No português brasileiro, www.graal.org.br. Então fica essa, às vezes fica uma certa dúvida, né? Como que a mensagem do Grau, enfim, o Filho do Homem poderia falar que o Filho do Homem ainda está para vir, né? E já teria nascido naquela época, né? Que ele publicou essas dissertações, né? Enfim, e vieram as perguntas dos leitores, né? Então, existem esses três personagens, né? Que é Abdurchin, Parsifal e Manuel. E, então, numa primeira etapa, teve que se encarnar num invólucro terreno, Abdurchin, que posso dizer que é o filho de Parsifal, que é o rei dos reis. Então, Abdurchin, a pátria dele, é o quarto plano do espírito primordial, na Ilha da Justiça, né? Então, ele esteve encarnado aqui na Terra no tempo inicial, né? E até as dissertações foram escritas pelo Messias Abdurchin de 1923 a 1938. Então, até 1929, Abdurchin escreveu as primeiras dissertações da mensagem. Depois, em 1929, Parsifal encarnou, tomou o invólucro terreno. Por isso que, na época que ele era vivo, ele se declarou como filho do homem, né, em solenidades e até alguma dissertação, né, especial, que eu acho que não está aqui na mensagem do Graal, né? Ele se declarou como o esperado filho do homem. E também nesse período ele foi até o reino de Lúcifer, lutou com ele e o acorrentou por 1000 anos. Eu fiz assim, alguns estudos assim, sobre datas, enfim. Houve um dia que Parsifal encarnou aqui na Terra, né? E Abdurchin retornou ao reino dele, né? Que foi uma solenidade, me parece que dia 19 de julho de 1929. Então foi o início da transição universal. Então Lúcifer foi acorrentado para que surgisse o reino do milênio espiritualmente, primeiramente espiritualmente, mas depois materialmente também haveria de existir. Então, na minha opinião, o manietamento, né, a prisão de Lúcifer, coincide exatamente com o início do reino do milênio. Porque desencadeou, houve 3 acontecimentos. Desencadeou o juízo final, aqui na Terra, aprisionou em seguida o Lúcifer, e isso naquele mesmo verão de 1929, inclusive o Messias Abdurchin estava no lago de Garda,
na Itália, no norte da Itália. Ele estava hospedado lá. Então, ele espiritualmente foi até o reino de Lúcifer, né? Até houve um, um comentário que ele fez, né, para um convocado, né, que era um fiel convocado aqui, né, no tempo que ele estava na Terra, que ele disse que o lago de Garda tem o mesmo significado que o mar da Galileia teve para Jesus Cristo. Ele sempre falava, o meu irmão Jesus Cristo. Ele também dizia assim, eu sofro tanto quanto o meu irmão Jesus Cristo. Ele até tinha no escritório, né, do Messias Bedrucim, um crucifixo, né, crucifixo entalhado em madeira, né, do Cristo crucificado, né. E, enfim, então houve esse período de 7 anos de transição universal. E no final, quando completou, houve uma solenidade também especial, isso em Wupperberg, né, quando Messias Bedrucim atuou, de 1928 a 1938, no Tirol. Então, completando 7 anos, me parece que no dia 21, eu não sei se foi 19 ou 21. Deixa eu até conferir aqui, até eu marquei aqui uma data. Vamos ver aqui. Foi no dia 19, esse dia da conclusão da transição universal. Aí quando o próprio Espírito Santo ia encarnar aqui na Terra, o próprio Filho do Homem, né? E vamos supor, desenrolar o juízo final, que foi no dia 19 de julho de 1936. Uma solenidade especial que foi feita num domingo, me parece que em um domingo. Então, o início da transição universal, na verdade, foi dia 21 de julho de 1929. Então, são esses 3 personagens, né? Abdrucim, Parzival e Manuel. Então, pode-se dizer que Parzival é o filho de Manuel. Parzival é o filho de Manuel e Abdrucim é filho de Parzival. Mas ambos, em Abdrucim e Parzival, atua Emmanuel, o Espírito Santo. Né? Porque quando se fala em Deus, né, sendo um filho de Deus, ou então possuindo aquela substância inerente de Deus, é como se fosse um ser só. Né? Tem a sua pessoalidade, mas é um ser só. Como no caso da Trindade Divina, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Espírito Santo é Emmanuel. Então Deus atua, né, em Jesus Cristo e em Emmanuel. Então estão interligados, né? É diferente de uma criatura, qualquer criatura, que ela não consegue, né? Ela pode, como que diz, tem uma palavra que diz que a pessoa pode, pelo amor, né, ao próximo, ele pode se aproximar do sofrimento das pessoas, né? Empatia que se chama, né? Mas ela não pode estar dentro da outra pessoa, né? Está dentro para. E isso só é possível através dessa substância viva de Deus, que só os filhos de Deus possuem, né? É a vida, né? Então a criatura humana não tem isso, né? Nem criatura espiritual, nem criatura divina, né? A diferença é muito. E todos são dependentes de Deus, né? Que é o único vivo. Então tem essas reflexões. Nessa solenidade, né? Inclusive foi... pode-se dizer que o próprio Deus se manifestou, né? Através de Emmanuel, que estava encarnando aqui na Terra, né?
Então, isso, inclusive, foi dito por um convocado, né? Um convocado, o mais, vamos dizer, mais fiel convocado do Messias Abdurshim, se chamava Joseph Wagner. Então, ele escreveu um livro, é, Meu Caminho até a Palavra Sagrada e Meu Caminho até a Mensagem Sagrada e ao Senhor até ele deixar esta terra, porque ele conviveu durante 10 anos, os últimos 10 anos de vida do Messias Abdurshim na Terra, de 1931 até 1941. Então ele estava sempre muito próximo dele e ele relata nesse livro muitas vivências. E muitas coisas que o Senhor também falava, que não escreveu na sua mensagem, ele transmitia para um convocado, para um discípulo, né, nas conversas como se fosse um amigo. Né? E nesse livro, esse convocado notava muitas vivências, né, que acontecia lá em Womperberg, e, e ele participou dessa solenidade especial, né, de dia 19 de julho de 1936, quando o próprio Espírito Santo encarnou aqui, na Terra, né, o Senhor Emmanuel. Então ele acabou ficando aqui na Terra de 36, né? 36, 37, 38, 39, 40, 41. 5 anos, né? Vivendo aqui. Então, houve uma frase que na solenidade, o próprio Emmanuel pegou a espada, né? Uma espada que existia e levantou, né? Empunhou, como para que o juízo fosse vamos supor, colocasse em plena atividade, né? Desencadeado. Então ele fala isso. Né? Então tem uma fala de Manuel que está aqui. Pai, eu te peço, deixa agora o acontecimento se desenrolar sobre a terra. Né? Amém. Então o acontecimento é o juízo final. E tenha a fala do próprio Deus. Né? Sagrada é minha palavra, contudo vós não a quisestes reconhecer. Sagrada é minha ira, que vive em meu Filho, ao qual vos julgará agora em meu nome. Fechados estão os portais da vida a partir de agora, e eu não deixarei entrar nenhum de vós que não me seja indicado pela boca de Emmanuel. Ele nasceu de minha onipotência e eternidade. E agora eu vos obrigarei a reconhecê-lo em minha palavra. Minha palavra é a mensagem do Graal. Então, essa fala do próprio Deus Pai foi dita nessa solenidade. Né? E especial que esse convocado registrou. Então isso ele não disse que foi nessa solenidade, mas dá tudo a entender que foi justamente nessa solenidade. Né? E até esse convocado disse que na hora, pouco antes da solenidade, foi às 18 horas do domingo. E houve poucos que o Messias Abdurshim convidou para participar dessa solenidade. Né? E entre eles estava esse convocado Joseph Wagner. Eram 3 convocados, parece que 3 discípulos, eram poucas pessoas. Né? Inclusive ele disse que pouco antes da solenidade, né, teve uma tempestade enorme, quer dizer, violenta, né? E inclusive caiu um raio, né, que deu um estrondo lá que eles até tiveram que se segurar um aos outros, né, para não cair, né? Mas isso tem a ver com que tem que haver que Emmanuel, o Espírito Santo, estava se encarnando aqui na Terra, né? Então é uma força enorme.
E com Emmanuel, o próprio Deus se manifestou, né? Na sua fala, né? Do juízo final. Né? E também houve uma informação que ele disse que a partir desse momento o amor de Deus, a irradiação do amor que estava ancorado em Frau Maria, lentamente estava deixando a terra para que a justiça atuasse, do juízo final atuasse com todo rigor. Então ele levantou a espada na solenidade em, pela primeira vez, né? Que ficava uma espada, né, na solenidade, e parece que no altar, né, do templo, né, inclusive tem, tem fotos, né, de solenidades, né. Então vamos ver aqui. Então é a fala de Deus, Deus Pai, que é sagrada a minha palavra, contudo vós não a quisesse reconhecer, que a humanidade não reconheceu, os convocados falharam, né? Então é isso que aconteceu, a gravidade do momento, porque houve um falhar geral, né? Poucos foram os fiéis, né? Sagrada é minha ira, que vive meu filho. Então Deus está manifestando toda a sua ira, né? Do não reconhecimento do Filho do Homem, do Salvador. Ele vai julgar também, né? Mas ele também vai salvar com sua palavra. É o prometido Espírito da verdade, né? Jesus disse, eu não vim para julgar, vim para salvar. Mas Jesus não julga, né? Porque não é o reino dele, né? Meu reino não é deste mundo. Isso as pessoas não compreendem, né? Sagrada é minha ira que vive em meu filho, o qual vou julgar agora em meu nome. Então é Emmanuel, Espírito Santo. Fechados estão os portais da vida a partir de agora, e eu não deixarei entrar nenhum de vós que não me seja indicado pela boca de Emmanuel. Então os portais da vida são os portais do paraíso, né? Do reino espiritual. Então estão fechados para os espíritos humanos, para a humanidade que não o reconheceu, né? Porque se houvesse um reconhecimento, praticamente, não digo toda a humanidade, mas uma grande parte da humanidade teria a oportunidade de reconhecê-lo em vida, né? Emmanuel, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo. E isso também seria, vamos supor, perdoado o crime contra Jesus. Mas isso só através de um filho de Deus isso poderia acontecer. Mas devido ao falhar dos convocados, as perseguições que ele sofreu, enfim, isso não aconteceu. Então esse karma ainda permaneceu do assassinato do Filho de Deus, mesmo com a intercessão que ele fez. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que com isso fazem. O que com isso fazem? A lei da reciprocidade, né? Que seria, lógico que foi mais grave no povo judeu, mas com nós como espécie humana, isso também cai sobre toda a humanidade. E essa é a realidade da justiça de Deus. Né? Então o portal estava fechado, né? Porque a humanidade não reconheceu o filho do Homem. Agora, pela boca de Emmanuel, aquele que faz por onde através da palavra viva, né? A nova palavra viva, a mensagem do Grau, que o Messias Miltuchin nos trouxe, podemos iluminar nosso espírito. Né? E da mesma forma que na época de Cristo, com a sua palavra viva, aquele que realmente tornar-se viva a sua palavra, conseguiria voltar ao paraíso, mas é um caminho estreito, não é coisa fácil, como imaginam os cristãos, basta que Jesus tinha que sangrar na cruz e perdoar, isso não existe na justiça de Deus. O karma que cada qual adquire tem que, pelas próprias leis de Deus, a lei da reciprocidade, a lei dos homólogos, lei do karma, enfim, que é possível nós resgatarmos nossos pecados, né?
e nos tornarmos puros, né? E retornarmos ao paraíso. Porque senão não tem como. Não tem como. Aí se torna joio, né? Sendo que inútil, né? Ele nasceu da minha onipotência e eternidade, e agora eu vos obrigarei a reconhecê-lo em minha palavra. Então, isso é Deus Pai que está dizendo. Ele, Emmanuel, o Espírito Santo, o Filho do Homem, o anunciado, o guardado Espírito da Verdade, nasceu de minha onipotência, em eternidade, e agora eu vos obrigarei a reconhecê-lo em minha palavra. Minha palavra é a nova palavra, a mensagem do Graal, que ele escreveu de próprio punho. Então, a mensagem do Graal é a palavra de Deus. Então, é isso. Na verdade, eu citei essas informações porque eu andei pesquisando, enfim. Mas na verdade, principalmente as pessoas que estão começando a ler, o mais importante é. Eu citei aí do Convocado, Joseph Wagner, tem muitas coisas, mas isso, de certa forma, ficou no passado, né? E então, o foco das pessoas, dos leitores da mensagem, eu sempre digo que é a mensagem do Graal em 3 volumes, que se tornou oficial, né? Apesar de todas as severidades da lei, ainda manifestou o amor, né, de Deus, e ele reformulou sua mensagem do Graal para 3 volumes, para essa época que não mais estivesse na Terra, encarnado, né, dando uma possibilidade para o espírito humano se salvar. Então, todas as pessoas têm que se fiar nisso. Aquele que realmente ama a verdade, realmente ama a Deus, né? Com isenção, né? Sem querer coisas impossíveis que estejam fora das leis de Deus. Então, é a mensagem do Graal, obra em 3 volumes, que é editada pela Ordem do Graal na Terra, no português brasileiro, www.graal.org.br, no português europeu, pelo Movimento Internacional do Graal no Brasil, www.mensagemdograu.com.br. E recomendo também a literatura de José Luiz von Sass, especialmente o livro do Juízo Final. Isso é muito importante também. Então, apesar de toda a gravidade, todo o conhecimento chocar muitas pessoas, essa mensagem oficial em 3 volumes, a obra de José Luiz von Sass, isso nos fortalece espiritualmente, né? Porque é como diz os Salmos de Davi, né? Quem está na fortaleza do Senhor, de Deus, né, enfrenta tudo. Né? Não tem, pode morrer 1000 ao seu lado, 10.000 numa batalha, enfim, pode terremotos. O espírito estando fortalecido, ele enfrenta tudo, né? Mas tem que estar na sintonia da vontade de Deus. Não pode estar em pecados, tem que ter esse espírito de correção, né, que nós temos que ter sempre, né? Isso é uma luta diária, porque nós estamos no caldeirão, vamos dizer assim, das mudanças, tudo que existe, né, da humanidade hoje, que pode-se dizer que pelo menos metade da humanidade está no pecado, né? Escravizado ao raciocínio, com crenças falsas e tudo mais, né, que existe hoje. Bom, eu vou encerrar o vídeo agora, até se um pouco mais além, né? Eu acho que a qualquer momento vai encerrar. Já tá dando aqui 28 minutos, até mais do que eu imaginava, né? E então, vamos encerrar agora aqui. Shalom, muita paz, muita luz. Hoje é dia 31 de dezembro de 1921. Agora são 15 horas e 32 minutos. Jundiaí, São Paulo, Brasil, está chovendo. Uns 24 graus mais aproximadamente. E daqui 8 horas, né? 8 horas e 22 minutos, teremos um ano novo, né? Então, um ano abençoado a todos. Shalom, muita paz, muita luz. Na luz da verdade do real Messias, Emmanuel Abdurshim, o Senhor do juízo final.